Se você tem a tua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, e daí nós vamos aprender a palavra dessa noite. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: veio expressamente, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Diga comigo, ali. Diga comigo bem forte, ali a mão do Senhor esteve com ele. Eu não sei se você consegue entender a importância dessa última parte do texto. Toda a parte anterior, ela perde a importância quando você descobre que você pode estar debaixo da mão do Senhor. A maioria das pessoas que vem para a capital, que vem para Florianópolis, elas vêm em busca de algo. Elas vêm encontrar alguma coisa, outros vêm em busca de melhores condições financeiras, outras vêm porque se apaixonaram pelo local, tiraram umas férias e nunca mais voltaram. Outras pessoas vêm pela qualidade de vida, outras pessoas vêm pela praia, algumas pessoas vêm porque já tem algum parente que mora aqui, e grande parte das pessoas me perguntam: pastor, aonde é o melhor lugar? Ou qual é o melhor lugar para você estar? E o tema dessa noite é justamente esse: no melhor lugar do mundo. Aonde é o melhor lugar que você poderia estar? E esse texto fala justamente sobre isso. Fala onde o sacerdote recebe uma palavra de Deus, e ele vai para a terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e diz que ali, naquele local, a mão de Deus estava sobre ele. Se eu pudesse hoje falar para você, o melhor lugar da terra é debaixo da mão de Deus, essa palavra apenas já mudaria a tua vida. Essa palavra apenas já seria suficiente para você entender que você pode ir para qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar, mas se a mão de Deus não estiver com você, você estará no lugar errado. A Bíblia conta a história de Ló, que Ló, ele escolhe as campinas verdejantes, ele escolhe a grama verde, e aparentemente há abundância de recurso, e aparentemente é a melhor opção, só que aquele lugar não tinha a mão de Deus ali. E você vai ver que Ló, ele tem um estilo de vida diferente de Abraão. Abraão, sobra para ele o deserto, um lugar árido, que aparentemente era feio, faltava recurso, só que Abraão tinha algo que era fundamental para o sucesso dele: a mão de Deus agindo sobre ele. Você já imaginou como seria a tua vida se Deus tivesse com as suas mãos estendidas a teu favor? Nenhuma parte da Bíblia fala tanto sobre a poderosa mão de Deus do que o livro de Ezequiel. Não há nenhum outro livro que fala tanto sobre a graça, o privilégio, o poder, a honra, a maravilha que é a mão de Deus sobre uma pessoa. Ezequiel pega o povo saindo do cativeiro, rumo à terra de liberdade. O povo havia sofrido, padecido, aprisionado, com escassez, com falta de um monte de coisa, e o livro de Ezequiel é um sacerdote profetizando e tendo visões para que o povo pudesse ter uma vida diferente. E uma das primícias de Ezequiel era que se a mão de Deus estivesse com elas, tudo era possível. E aquilo que eu quero falar para você nessa introdução é que se a mão de Deus está sobre a tua vida, tudo é possível. Que se você hoje sai daqui entendendo que Deus é poderoso para estender a mão dele em teu favor, não há como as coisas darem errado. Se você pegar esse texto, o que menos importa é aonde Ezequias estava, porque se ele estivesse com a mão de Deus, as coisas aconteceriam.
Você verá no decorrer da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres que passaram por lugares terríveis, tenebrosos, lugares assustadores, prisões, cisternas, lugares remotos, lugares sozinhos, aonde você diria, olha, eu não conseguiria. E você verá que todos esses homens e mulheres avançaram, prosperaram, cresceram, sobreviveram, viveram, comeram da abundância simplesmente por um único fator: a mão de Deus estava com eles. Sabe, a mão de Deus é tão importante na vida de um homem, que Abraão, que foi conhecido como amigo de Deus, ele diz algo interessante, ele diz, olha, se o Senhor não for comigo, se a tua mão não estiver comigo, eu não vou, eu vou ficar aqui, porque eu sei que vai dar errado. A maioria das pessoas, elas tentam fazer coisas sem a aprovação de Deus, e deixa eu dizer algo para você, vai dar errado. A única maneira de algo dar certo é se Deus estiver inserido no meio. A única maneira de dar certo é se Deus estiver protegendo você. Quando você pega a história do povo de Deus, de Israel em si, você vai ver um povo marcado pela mão de Deus, protegendo, guiando e guardando eles de tudo quanto é lado. Que tal que hoje, ao você ouvir essa ministração, você possa entender que a mão de Deus pode e ela precisa estar na tua vida. Ezequiel fala mais de 35 vezes sobre a mão de Deus agindo e operando. Ezequiel, ele tem uma revelação tão profunda de que um Deus invisível, de que um Deus que você não consegue ver, que um Deus que não tem medidas, um Deus que não tem tamanho, um Deus que não tem nada que você possa comparar, a tua mente não consegue raciocinar, nem mais longe ou perto possível de quem seja Deus. Mas Ezequiel, ele tem uma visão tão clara do que é a mão de Deus agindo sobre a vida dele. Diz que nos momentos mais marcantes da vida de Ezequiel, ele descreve que a mão do Senhor estava sobre ele. Quando você lê o livro de Ezequiel, você verá que todas os percalços, que os problemas, que todas as dificuldades que Ezequiel passou, todas elas, ele venceu por causa da mão do Senhor. Era como se ele valorizasse tanto essa ideia, que ele sabia que a vida dele não teria a menor probabilidade de sucesso sem a mão de Deus. Você já imaginou o que você seria se a mão de Deus estivesse com você 24 horas por dia? Você já imaginou aonde você estaria se a mão de Deus estivesse com você 24 horas por dia? Você já imaginou o que você teria se a mão de Deus estivesse com você todos os dias? Você já imaginou que não haveria inimigo para você, porque a poderosa mão de Deus estaria em teu favor? A Bíblia diz, há um tempo atrás eu falei sobre o nome da igreja, porque Eira, está lá no YouTube, você pode ler, você pode assistir a mensagem inteira, e você vai ver que um dos motivos que Davi compra Eira, é porque ele está prestes a sofrer algo terrível, e ele diz o seguinte, os textos anteriores dizem assim, olha, Deus dá 3 opções para Davi, e Davi fala o seguinte, antes eu cair na mão de um inimigo, eu prefiro cair na mão do meu próprio Deus, porque Ele é misericordioso para comigo. Só que essa mesma mão, que ela é misericordiosa com você, ela é terrível para os inimigos. Nenhum dos teus problemas é capaz de vencer, não é capaz de destruir a mão poderosa de Deus. A força do teu braço, ela é bacana, ela tem um certo valor, ela tem um certo poderio, só que ela é limitada comparada à mão de Deus. Grande parte das pessoas tem a sua vida na sorte, ela tem a sua vida no acaso. A maioria das pessoas, elas não tem a mínima noção do que está acontecendo no planeta Terra.
da sua própria realidade. Grande parte das pessoas estão debaixo da mão de um chefe, quem sabe que lhe dá coisas, ou de alguém que lhe cobra. Outros estão debaixo da mão de políticos que dominam, que tomam decisões, que mudam as peças, que mudam os cenários. Outras pessoas estão sendo dominadas por médicos, e você está lá, e a mão do médico é que está sobre você. Outras pessoas estão debaixo de homens poderosos, pessoas extremamente ricas, mas a grande pergunta é: aonde é que você está? E quem é que está com a mão sobre você? Se você pegar, você vai ver que você nunca encontrará segurança, você nunca encontrará verdadeira paz, você sempre terá medo, você se sentirá inseguro, você se sentirá incapaz, quando você não está no lugar certo, que é debaixo da mão poderosa de Deus. Agora, quando você entende aquilo que Ezequiel repetidamente quis falar para as pessoas, é que a única maneira das coisas darem certo para você, é você entender que não importa onde você esteja, não importa a situação que você está vivendo, não importa o nível, o grau, não importa a circunstância, o que importa é se a mão de Deus está sobre a tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: você está no melhor lugar, que é debaixo da mão de Deus. Caso contrário, é muito complicado. Quem sabe você me pergunta assim: pastor, quão poderoso é você estar debaixo da mão de Deus? Ezequiel tem uma lista monstruosa de benefícios de você estar debaixo da mão de Deus. Se você está debaixo da mão do médico, você está em apuros. Se você está debaixo de políticos, você está em apuros. Se você está debaixo do teu chefe, da mão do teu chefe, você está em apuros. Agora, quando você está debaixo da mão de Deus, algumas dezenas de coisas acontecem. A primeira delas, Ezequiel fala no versículo 14, no capítulo 3. Se você tem a tua Bíblia, abra, Ezequiel 3,14. Você vai ver a primeira coisa que acontece quando você está debaixo da mão de Deus. Ezequiel 3,14 diz o seguinte: então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, com a forte mão do Senhor sobre mim. A primeira coisa que você aprende quando você está debaixo da mão de Deus, é que é ela quem te sustenta. É meio estranho, porque quando você está debaixo da mão de alguém, teoricamente ela está sobre cima de você. Mas a poderosa mão de Deus, mais do que te cobrir, a primeira coisa que ela faz, ela te sustenta. Ela se coloca abaixo de você. É como se você estivesse num lugar seguro. É como se você estivesse num lugar onde há firmeza. Diz esse texto que a força do profeta Ezequiel não estava nas suas próprias mãos, e não era nem as suas pernas que o sustentavam. Pelo contrário, o Espírito me levantou e me levou, e eu fui. Mesmo se você pegar o texto com problemas e dificuldades, diz que a poderosa mão do Senhor se fez forte sobre mim. Escute, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar que há problemas, todas as vezes que você ver dificuldades, aonde você acha que a corda vai estourar, aonde você vê que a coisa está complicando, a única maneira de você vencer, a única maneira de você passar por isso, é se você estiver debaixo da mão poderosa do Senhor. É como se Ele sustentasse você. É como se você pudesse pisar firme, sem se preocupar, porque existe alguém que está sustentando. E ele diz o texto, né? Se essa mão, ela se fez forte sobre mim. Nas fraquezas de Ezequias, a mão do Senhor é quem sustentava ele.
Nas debilidades dele, a mão poderosa do Senhor é que fortalecia ele. Será que você não tem problema? Será que você é um ser perfeito? Obviamente não. Você tem problemas, você tem debilidades, você tem incapacidades. Quem sabe você tem aí uma série de circunstâncias negativas na tua vida. A única coisa que pode fazer com que você tenha êxito é se a mão do Senhor, ela se transformar forte em você. O apóstolo Paulo diz algo interessante, ele diz, porque quando eu estou fraco é que eu, em outras palavras, nas minhas fraquezas, a mão do Senhor é quem me sustenta. Na minha incapacidade é o Senhor que me capacita. Na minha debilidade é o Senhor que me fortalece. Naquilo que eu não posso, eu posso contar com a bênção, com a graça, com a força, com o vigor de Deus sobre a minha vida. A poderosa mão do Senhor sobre Ezequiel fez com que ele pudesse passar durante os crises, em os momentos onde ele tinha problemas. A palavra do Senhor é tão poderosa, porque quando você olha para homens e mulheres, que muitas vezes não são, e você se pergunta qual é o segredo é que há uma mão poderosa sustentando. Quando você pensa em desistir, essa mão está ali para você. Quando você escuta a história do relato de Pedro caminhando sobre as águas, e você sabe que humanamente algo sólido não consegue flutuar sobre as águas, não consegue, é impossível. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, a única teoria plausível é que ali estava a poderosa mão do Senhor sustentando ele. Quando você pega a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando entram na fornalha de fogo, e humanamente isso é impossível de acontecer, alguém não se queimar todas as cordas, mas não queimar um fio de cabelo, uma linha da roupa deles, é impossível isso acontecer. A única maneira, a única teoria plausível é, segundo Ezequias, que a poderosa mão do Senhor estava sustentando ele. Quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, jurado de morte, fugindo de todos os lugares, você vai ver como um menino consegue fugir de um rei poderoso como Saul. A única teoria possível é que a poderosa mão do Senhor estava sustentando ele. Sabe, quando aquela viúva estava prestes a morrer, porque ela só tinha um pão, ela só tinha uma farinha, um bocadinho de azeite, e ela ia fazer o pão para comer, ela e o filho dela iam morrer. A única teoria possível é que em determinado momento, a mão do Senhor chegou lá e trouxe sustento para ela. Deixa eu falar algo para a tua vida. Todas as vezes que o negócio começa a complicar para você, Deus é o único capaz de te sustentar, na caminhada que você tem, na decisão que você tomou, nas dificuldades que você tem. Deus é o único capaz de te sustentar. Quando você não pode, a mão do Senhor te sustenta. Quando você não tem, é a mão do Senhor que te sustenta. Quando você não consegue, é a mão poderosa do Senhor que te sustenta. Nas tuas fraquezas. Ezequias, ele olha para o alto e ele diz o seguinte: olha, todas as minhas fragilidades, todas as minhas incapacidades, tudo que eu vivi na minha vida, era para dar errado, mas deu certo, porque a mão poderosa do Senhor estava me fortalecendo. Oxalá que nessa noite você entenda que em todas as tuas debilidades, Deus pode te trazer sustento, segurança na tua vida, para que você possa vencer a cada dia. No livro de Salmo, no capítulo 37, no versículo 23 ao versículo 24, o salmista diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Versículo 34, ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Em outras palavras, quando você está caminhando no teu dia a dia, e você está prestes a tropeçar, você estende a tua mão, e sabe o que acontece? A mão do Senhor, ela pega em você. A mão poderosa do Senhor.
Ele te sustenta quando você está prestes a cair. Se você pegar e entender esse texto, você verá que se eu cair, mesmo prostrado, o Senhor me pega pela mão e me levanta. A primeira coisa que a mão do Senhor faz é sustentar você, para que você não fique caído todo dia. A primeira coisa que o Senhor faz com a sua mão é levantar você, para que você não fique prostrado, derrotado, cabisbaixo, se sentindo um fracassado. Quando você entende a poderosa mão do Senhor, você verá que ela é poderosa para te sustentar você de pé. Você pode andar, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, a mão poderosa do Senhor estará te sustentando. Se você hoje abre o teu coração para essa palavra, você verá que o melhor lugar do mundo é debaixo da mão do Senhor, porque todas as vezes que algo der errado, Ele te levanta. Todas as vezes que as coisas não funcionam, Ele te levanta. Todas as tentativas que você tem, acabou meu dinheiro, vem alguém com uma cesta básica. Não pense que essa pessoa tem bom coração, pense que é a poderosa mão do Senhor te sustentando. Uma porta se fecha, a outra se abre. Não pense que aquela pessoa é boazinha, é a poderosa mão do Senhor te sustentando. Aconteceu algo trágico com você, não pense que você é um coração duro, que não sente emoção, que você não fica triste, não pense isso, mas é a poderosa mão do Senhor sustentando você, para que você não entre em depressão, para que você não caia, para que você não afunde de vez. Quer passar pela terra? A única maneira é sendo sustentado, não por políticos, não por governos, não por economia, não por médico, não por advogado, mas pela poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. Coloca a mão na tua cabeça onde você está e repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, que a tua poderosa mão esteja sobre a minha vida, me fortalecendo em todas as minhas debilidades, e que a tua mão, ela me sustente, ela me dê força, me dê vigor, e se eu cair, o Senhor me levantará, e nas minhas mãos o Senhor estará segurando, para que eu possa avançar e ser bem sucedido, em nome de Jesus, amém e amém. O sacerdote Ezequias, ele sabia disso. Olha, na minha amargura, nos meus problemas, se não é a mão do Senhor, eu chuto a barraca, e eu chuto o pau da barraca, e chuto até o cachorro da barraca. Agora, porque eu tenho a mão do Senhor, ela me sustenta. Não, você tem que entender o poder da ideia de Ezequias. É a mão do Senhor quem me dá segurança. Segundo, Ezequiel capítulo 3, versículo 22, Ezequiel diz algo bem lindo. Diz, Ezequiel 3, 22, a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me disse, levanta-te, e vá para a planície, e lá eu falarei com você. A mão do Senhor, mais do que te sustentar, é a mão que levanta o ser humano. A mão do Senhor, ela veio sobre mim, e ela me levantou, e mandou eu ir para um outro lugar. Em outras palavras, Ezequias foi pego pela mão, e Deus falou para ele: ei, vem cá, sai do lugar onde você está, vamos para um lugar melhor. Mas o lugar melhor não é o lugar em si, o lugar melhor é você estar de mão dada com Jesus. O melhor lugar é quando você está de mão dada com Deus, e esse texto fala justamente sobre isso. Você já imaginou você estar de mão dada com Deus? Criador do céu e da terra, dono da prata, do ouro, aquele que é o começo, meio e fim, aquele que é a vida, aquele que a morte venceu,
aquele que não tem inícios de dias, aquele que não tem impossibilidades, aquele que não tem incapacidades, aquele que não tem fragilidades. Você já imaginou? Você de mão dadas com Deus? É muito bonito eu vir pregar para você e tentar te motivar para alguma coisa. Eu não sou animador, eu sou alguém extremamente realista. Às vezes eu faço algumas brincadeiras, mas é só para dar uma quebrada. É como o pai que dá um tapinha no filho e fala: eu te amo. Mas eu não sou um motivador, um animador. Eu não sou aquele que diz: vai, levanta isso e aquilo. E por mais que eu fosse, você não conseguiria ficar de pé tanto tempo. Você iria se colocar de pé por um momento, quem sabe num culto, em 1 ou 2 horas, e você chegaria na segunda-feira e o trabalho e os problemas iriam te afogar, iriam inundar você, você seria destruído pelos problemas em si. Agora, uma coisa é eu falar, outra coisa é a mão poderosa do Senhor pegar em você. Amor, vem cá fazendo um favor, você está linda, 3 meses e alguma coisa. Outra coisa é alguém pegar você pela mão e dizer: ei, a mão do Senhor veio até mim e disse: levanta, vamos para outro lugar. Aqui está bom. Outra coisa é você ter alguém que é poderoso, que é além daquilo que você pode imaginar, pegando na tua mão e dizendo: vamos lá que vai dar certo, vamos lá que eu quero te levar para um lugar melhor, vamos lá que eu quero te levar para um caminho diferente, vamos lá porque eu quero te levar para um futuro que você ainda não conhece, um futuro que ainda você não viu. Outra coisa é alguém tentando te motivar, dizendo: vai, levanta, você é inteligente, você é bonita, você é querida, você vai vencer. Uma coisa é as pessoas falarem, outra coisa é a mão de Deus pegar em você e dizer: ei, vem cá, levanta, vai até lá porque lá é o teu lugar. Obrigado pela ajuda, meu amor. Outra coisa é a mão de Deus pegando na tua mão. Outra coisa é a mão de Deus dizendo: ei, pare de ficar prostrado, escute. Pare de chorar porque você está chorando. Pare de se lamentar porque ninguém está te ajudando. Ninguém me apoia. Mas você não precisa de apoio de ninguém. Você precisa que a mão de Deus pegue na tua mão. Levanta, faça isso. Se Deus está falando, você verá que o melhor lugar do mundo é quando Deus pega na tua mão e te mostra a direção. A mão de Deus, ela é poderosa para te levantar. Ela é poderosa para te levantar. Se você pegar todos os homens da Bíblia e em algum momento fizeram alguma coisa errada, em algum momento algo não deu certo, em algum momento eles estavam caídos, a mão de Deus chega lá e diz: vem cá, levanta. Recorde de alguns domingos atrás que eu falei sobre o profeta Elias, né? E quando ele está lá na caverna, ele está depressivo, pensando em tirar a vida, ele diz: basta, eu não quero mais viver, a minha vida está assim, já mataram todo mundo. Ele estava com medo de Jezabel, ele estava lá choramingando. Deus chega e fala: o que tu está fazendo aí? Dá a mão aqui, sai para fora, você não está sozinho, eu estou contigo. Uma coisa é você ser rejeitado pelo teu pai, não ser convidado para o banquete, e você ficar lá no meio das ovelhas, perdido e esquecido. Outra coisa é a mão de Deus falar para você o seguinte: sai daí e se prepara, porque um dia você vai ser o maior rei de Israel. Uma coisa é você ser jogado na cisterna, abandonado pelos teus irmãos, ser lançado na prisão, no cárcere. Outra coisa é Deus falar: isso é uma preparação para você, você vai governar o mundo um dia. Sabe, a maioria das pessoas tinham tudo para ficar caído. Moisés era um assassino, gago. Se você pegar Davi, foi um prostituto. Se você pegar Pedro, foi um questionador. Se você pegar Tomé, ele não tinha fé. Se você pegar Paulo, ele era um assassino. E a lista vai grandiosamente aqui. Se você pegar, nenhum deles era absolutamente nada. O que fez deles grandes homens, grandes mulheres, foi que em algum momento a mão do Senhor levantou eles. Quem sabe você chegou nesse culto caído há
cabisbaixo, cheio de problemas, cheio de circunstâncias adversas na tua vida. Quem sabe você está sentado, se preparando para deitar, e a tua vida está dizendo, bom, é isso daí, e hoje Deus está aqui para dizer para você, Ele quer pegar na tua mão e Ele quer te levantar. Ele não quer que você fique no mesmo nível que você está. Ele quer pegar você e Ele quer falar ao teu coração. Se você pegar esse texto, ele é tão lindo porque ele diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me disse, todas as vezes que a mão do Senhor chega para te levantar, há uma palavra para você. Todas as vezes que Ele vem e te pega na tua mão, Ele simplesmente não te pega, Ele pega e te dá uma palavra, confirmando aquilo que Ele vai fazer com você. O melhor lugar do mundo, escute, o melhor lugar do mundo é quando você está debaixo da mão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai agarrar a tua mão quando você estiver lá para baixo. O melhor lugar do mundo é que Ele vai buscar você e vai pegar você na mão. O melhor lugar do mundo é que Ele vai te levantar de qualquer maneira, mesmo que você queira ficar caído. Você quer competir com a mão de Deus? Hã? Você acha que consegue? Eu imagino Moisés, né? Mas Deus, eu sou gago, eu sou um assassino. Você acha que Moisés tinha força para combater com a mão poderosa do Senhor? Não. Raabe era uma prostituta, e quem sabe ela argumentou, olha, como é que eu vou fazer, como é que Jesus vai nascer da minha linhagem, eu sou uma prostituta, eu não mereço, mas você vai competir com a mão poderosa do Senhor. Sabe o que? As pessoas vão se confundir com você. Sabe por quê? Porque não há como você competir com a mão poderosa do Senhor. Quando Ele te levantar, ninguém vai te abaixar. Quando Ele pegar na tua mão e te colocar no lugar alto, não tem para ninguém. Deus é poderoso para levantar você da situação que você está vivendo. Se hoje você abre o teu coração, você vai ver o que diz Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Diz no texto Ezequiel 8:3, e Ele estendeu ela dali uma semelhança de mão. Olha só o que diz: e Ele estendeu o que parecia um braço, e pegou-me pelo cabelo, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e em visões de Deus Ele me levou a Jerusalém, e à entrada da porta norte do pátio interno, onde eu estava colocado, o ídolo que provocava o ciúme de Deus. Eu não quero entrar em todo esse texto, eu quero pegar só a primeira parte. Há algumas pessoas que Deus não pega pela mão, Ele pega pelo... Hã? Olha como é interessante Ezequiel. Ele diz o seguinte: em algum momento eu vi, e um braço como uma mão estendeu sobre mim, e tomou-me pelos meus cachos do cabelo. Não há como você resistir à poderosa mão do Senhor. Ele te pega pela mão, Ele te pega no colo, Ele te pega pelo pé, te pega pelo joelho, Ele te pega pelo coração, Ele te pega pela tua visão, Ele te pega pela boca, Ele te pega pela orelha, Ele te pega até pelo cabelo. Não tem como. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: a mão do Senhor, ela quer te levantar. Não é para você ficar como você está, Ele quer levantar você. Coloca a mão na tua cabeça e ora comigo dizendo: Senhor Jesus, por favor, estenda a tua poderosa mão sobre a minha vida, me levante. Eu não quero ficar onde eu estou, eu quero que o Senhor me leve a um lugar mais alto, a um nível mais grande de intimidade contigo, na tua presença, aonde o Senhor quer que eu esteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Se você tem a tua Bíblia, abra aí. Ezequiel 13, 9 diz o seguinte: tornarei 13, Ezequiel 13, versículo 9, diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. A minha mão será contra
Você já imaginou quão poderoso é a mão de Deus em teu favor? E quão terrível é a mão de Deus contra aqueles que são contra você? Às vezes as pessoas dizem o seguinte, vem lá, pastor, me fizeram mal olhado, eu fico admirado. Ei, primeiro, contra Israel não vale praga nem encantamento. Segundo, todo aquele que se levantar contra um ungido, uma ungida do Senhor, a mão poderosa do Senhor agirá em teu favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Virão de um lado, fugirão por outros, porque a mão poderosa do Senhor, ela está contigo. Ela te protege. Diz que essa expressão, a mão contra, em inúmeras partes da Bíblia, quando Deus estava protegendo o seu povo. Eu não sei se você alcança viajar comigo nas ideias. Uma coisa é Deus falar algo, outra coisa é a mão poderosa dele. Uma coisa é o Mike Tyson falar que vai bater em alguém. Eu duvido que essa pessoa não tenha medo, verdade ou não? O Mike Tyson chega e diz o seguinte: vou te encher de pancada. Essa pessoa para de dormir, para de se alimentar, começa uma tremedeira nas pernas e ele começa a ficar ofegante, porque o Mike Tyson vai bater nele, só de falar. Agora outra coisa, é o Mike Tyson dar um soco no cara. Uma coisa é Deus falar que vai destruir, outra coisa é Deus pegar a mão dele e destruir. Deixa eu falar algo para você, todos os teus adversários no mundo espiritual, que tentarem se levantar contra você, a mão poderosa do Senhor irá contra. Não há adversidade, não há inimigo, não há absolutamente nada que... Você tem que entender a ideia geral. Deus pega o povo da escravidão, e o povo pensa, bom, somos 3 milhões e pouco, como que nós vamos fugir? Não temos armas, não somos capacitados para lutar, não temos absolutamente nada. Há mulheres, crianças, jovens, moços, como é que nós vamos se defender? Deus fala para ele, presta atenção, uma coluna de nuvem vai acompanhar vocês durante o dia, a minha mão vai estar com vocês durante o dia. De noite, quando vocês estiverem frio, haverá uma coluna de fogo, a minha mão estará com vocês. Vocês não estão satisfeitos? Vai um anjo na frente e um anjo atrás, porque a minha mão é poderosa para proteger vocês. Deixa eu falar algo para você. Faraó experimentou a mão poderosa do Senhor, 10 pragas. Todos aqueles que se levantaram contra Deus, infelizmente morreram, aprenderam da pior maneira, porque a mão poderosa do Senhor, ela defende os certos, ela defende os justos, ela defende os de caráter, elas defendem aqueles que têm fé, elas defendem os fiéis. Se você pegar Malaquias 3:10, que geralmente as pessoas falam sobre dízimo e oferta, você vai ver, eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador, e a casta de maldição que opera na tua vida financeira. Como? Pela poderosa mão do Senhor. Ela é poderosa para destruir a depressão sobre a tua vida. Ela é poderosa para destruir a tristeza, a mágoa, a raiva. Ela é poderosa para destruir a inveja. Ela é poderosa para destruir o vício que você tem. Ela é poderosa para destruir as tuas imperfeições perante Deus. Ela é poderosa para destruir as correntes que quem sabe te aprisionam. A poderosa mão do Senhor irá contra. Tem como? Balaão chega e diz o seguinte, olha, para o rei, que queria amaldiçoar o povo, ele diz o seguinte, olha rei, não tem como, Deus abençoou, e ninguém pode amaldiçoar. Em outras palavras, ele disse, Deus protegeu, ninguém pode fazer nada. Sabe por que Davi enfrentou Golias? Porque era a mão de Deus contra Golias, não era Davi e Golias, era a mão de Deus contra Golias. Eu já falei isso para você uma vez, lembra da pedrada? Na Bíblia diz que Davi pega a funda, arrodeia ela bastante e ele joga. E fisicamente falando, quando a pedra bate na testa aqui, o impacto é te levar para trás, verdade ou não?
levei uma pedrada na testa, eu caio para trás. Só que com Davi foi completamente diferente. A pedra bate em Golias e ao invés dele cair para trás, ele cai para frente. É como se a pedra viesse da frente e a mão poderosa do Senhor viesse por trás. Pá! Verdade ou não? Golias cai para frente. É por isso que homens como Daniel tinham coragem para entrar na cova dos leões, porque ele sabia que a poderosa mão do Senhor estava ali. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo, não é um achismo, não é uma teoria, não é é a poderosa mão do Senhor. Todo ou tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor, ele irá contra, e sabe que a mão do Senhor sempre vence. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: a mão do Senhor, ela te protegerá, e com ela nunca tem erro, mesmo no aperto, Ele te protegerá. Fala, mesmo na dificuldade, Ele te protegerá. É assim que funciona. Diz o texto, Ezequiel capítulo 25, versículo 7, eu só estou na introdução, mas eu vou parar por aqui. Ezequiel 25, 7 diz: por essa razão, eu estenderei o meu braço contra vocês, e os darei às nações como despojo. Olha o que é a mão do Senhor: eliminarei vocês do meio das nações, Deus é meu... Deus é meu cruelzão nas palavras, né? Não é tipo assim, eu vou matar vocês, é exterminar, quer dizer, liquidar, sobrar nada. Deixa o texto lá. Por essa razão, você foi contra Ezequiel, você foi contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra o meu filho amado. Por esta razão, eu vou estender os meus braços contra vocês, e eu darei as nações por despojo. Eu vou eliminar vocês do meio das nações, eu vou exterminar do meio dos povos, eu destruirei, e vocês saberão que eu sou através da poderosa mão do Senhor. Eu gostei, eliminar, exterminar e destruir. É isso que Deus faz com tudo aquilo que tenta sobre a tua vida. Ele elimina, destrói e Ele vence. Quando você abre essa ideia sobre você, você vai entender o porquê que Jó era um homem ricamente abençoado. Porque Deus o protegia de tudo quanto é lado. Protegia a vida dele, protegia a família dele, protegia os filhos dele, protegia o negócio dele, protegia o dinheiro dele, protegia tudo, era tudo protegido, ele era protegido de tudo quanto é lado. Quando Deus fala, vou tirar a minha proteção, só não toca na vida dele, faz o que você quiser, uma avalanche de desgraça. Se hoje você está vivendo algo de desgraça na tua vida, é hora de você se levantar e dizer: pelo amor de Deus, estende a tua mão sobre a minha vida e me protege do alto da minha cabeça até a planta dos pés. Me cobre com teu precioso sangue, não deixe que o mal entre na minha casa, não deixe que o mal pegue meus filhos, não deixe que o mal destrua a minha família, o meu casamento, a minha vida financeira, os meus negócios, o meu ministério. Por favor, Deus, me cobre com a tua mão. Reserva no banco não é suficiente, academia para boa saúde não é suficiente, boa alimentação não é suficiente. Haverá algum momento que a brecha se abrirá, e se a mão de Deus não está sobre você. Ezequiel capítulo 25, versículo 16, quero orar por você. Diz assim, diz o soberano Senhor: eu estou a ponto de estender meus braços contra os filisteus, eu eliminarei os queratitas e destruirei os que restam no litoral, não catarinense, tá? Fique claro. O que faria você se a mão de Deus te protegesse 24 horas por dia? Não seria lindo? Se a mão de Deus protegesse os teus sentimentos, o teu casamento,
se a mão de Deus protegesse os teus sonhos, o teu futuro, a tua casa, se a mão de Deus protegesse o teu ministério, a tua vida financeira, o teu lar. Ezequiel passou por muitos apuros, e eu sei que você também passa, eu passo por muitos apuros todos os dias, e a única coisa que me dá a vitória é a poderosa mão do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 14 diz, Êxodo 33, 14 diz, disse o Senhor, eu irei com você e lhe darei vitória.